Fala galera ligada no Futebol na Veia, quem fala com vocês é Felipe Gomes e está começando mais um girão da rodada aqui no nosso canal do YouTube. Então já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário porque a rodada tá top, foi quentíssima e acirradíssima essa semana. Então bora para as notícias. E para começar, o jogo que para quem ama futebol foi o jogo da rodada. Flamengo e Bahia, o Leandro vai trazer para vocês toda a polêmica que aconteceu, o caso, infelizmente, que ocorreu de racismo, né, que todos nós, infelizmente, ficamos revoltados quando isso acontece no futebol. Aconteceu contra o PSG e Başakşehir ainda no mês passado e agora ocorre no futebol brasileiro. No caso, quem sofreu agora foi o Gerson. E bora lá, quem vai contar como foi a partida pra gente vai ser o Leandro. Então, Leandro, traz pra gente o que aconteceu entre Flamengo e Bahia. É com você. Obrigado, Felipe. Sou o Lelê e hoje detalharei mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2020. E para mim e para muitos, o principal jogo dessa rodada, que é o jogo entre Flamengo e Bahia, realizado nessa noite de domingo no Maracanã. Uma partida repleta de gols, ao total 7, e vamos especificar o que aconteceu em cada tempo. No primeiro tempo, onde aconteceu apenas 2 gols e só gols cariocas. O primeiro dele logo no início, com o atacante Bruno Henrique em uma boa jogada de De Arrascaeta, lembrando flashes da temporada passada, onde a dupla fez muito sucesso. E um outro jogador que fez muito sucesso ao lado dos dois foi o atacante Gabigol, que foi o grande personagem dessa primeira etapa, ao ser expulso logo aos 10 minutos e protagonizando uma mudança de responsabilidade no confronto. A responsabilidade inicial era do Flamengo por jogar em casa e por estar brigando pelo título, mas com a desvantagem numérica, essa obrigação mudou de lado e foi para o lado baiano, que até obrigou o técnico Mano Menezes a modificar a equipe e deixar uma equipe um pouco mais ofensiva, tirando o volante Edson e colocando o meia Danielzinho, mostrando a todos e a si mesmo que a vitória já seria algo possível e provável. Mas, no fim do primeiro tempo, o lateral Isla ampliou o marcador, deixando em 2-0 e complicando ainda mais a vida baiana, que já tem uma equipe tecnicamente pior que a equipe carioca e, por mais que tenha vantagem de um homem a mais, estava numa desvantagem de 2 gols. Aí, assim, encerrou a primeira etapa, com 2-0 do Flamengo e com uma projeção da equipe carioca até ampliar esse placar por jogar nos contra-ataques e a equipe baiana acabar não aproveitando. Mas não aconteceu isso. No segundo tempo, no espaço de 10 minutos, a equipe baiana virou o marcador para 3-2 com uma grande atuação de Gilberto, fazendo 2 gols. E foi uma coisa tão rápida que surpreendeu a todos, tanto a quem estava assistindo, quanto a Rogério Ceni e seus comandados, que em 10 minutos teve uma pane técnica, uma pane tática e de posicionamento que, em uma consequência, tomou esses 3 gols, indo para o 3-2 para o time de Mano Menezes. E aí obrigou o técnico Rogério Ceni a mudar um pouco a estratégia e ser um pouco mais ofensivo. Só que o técnico estava iluminado nessa segunda parte, porque os 2 jogadores que ele colocou em campo para mudar esse quesito mudou, que foi os atacantes Vitinho e Pedro. Ambos fizeram gol. Primeiro o Pedro fez o empate do 3-3 e o Vitinho, muito contestado e criticado nos últimos meses pelas suas atuações, principalmente contra os argentinos do Racing na Libertadores, com aquele gol improvável perdido, virou a partida e traz essa vitória para o Flamengo de uma maneira muito importante. O Flamengo, que tem um jogo a menos, está atrás tanto do Atlético Mineiro quanto do líder São Paulo, mas se ele vencer essa partida em atraso, ele fica apenas 4 pontos do líder São Paulo, lembrando que ainda tem o confronto direto. Então foi assim que encerra a partida, 4-3 para o Flamengo. A equipe carioca consegue essa virada muito importante e mostra que está firme e forte na briga pelo título. No entanto, a equipe baiana tem mais uma derrota no campeonato. A situação do Mano Menezes fica muito difícil, até pela polêmica que ele se envolveu na partida, envolvendo mais um ato de racista, que é algo, infelizmente, se tornou comum, tanto no Brasil quanto mundo afora em relação ao futebol. E por essas circunstâncias, pode ser que seja difícil a permanência do Mano Menezes, que
coleciona mais uma derrota para a equipe baiana. Mas foi isso. 4-3 para o Flamengo, o principal jogo até então da rodada. E é isso. Sou Leandro Silva, direto do Girão FNV. Muito obrigado, Leandro. Já já a gente volta com você. E agora vamos com o Gustavo, que vai trazer pra gente a análise e o resumo da partida entre Coritiba e Botafogo. Gustavo, traz um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu na partida. Fala galera, eu sou o Gustavo e hoje eu vou falar um pouco sobre a partida entre Coritiba e Botafogo que aconteceu na noite do sábado, né, às 9 horas da noite, onde o Coritiba perdeu por 2-1, né? O gol do Coritiba foi marcado pelo Neilton, enquanto o gol do time do Rio do Botafogo foi marcado por Pedro Raul 2 vezes, né? A partida foi bem movimentada, como era de esperar, né? Porque os dois times vêm uma fase muito ruim. O Botafogo que estava 12 jogos sem vencer, perdeu os últimos 7 jogos. A equipe do Coritiba também que vinha uma longa sequência ruim, 6 jogos sem vitórias, né? Então os dois times estão numa fase bem ruim e o Botafogo no começo da rodada estava na última colocação e o Coritiba estava na 18ª, né? Então era o último colocado contra o penúltimo colocado. E a partida começou bem aberta, bem movimentada, como era de esperar, porque os dois precisam sair dessa colocação, essa posição ruim, então precisavam atacar. Os times começaram ligados, a fim de jogar, a fim de fazer gol, um atacando o outro, tá um jogo bem interessante. Porém, o Neilton, numa jogada com o Giovanni Augusto, conseguiu abrir o placar para o time da casa, para o time do Sul, aos 14 minutos do primeiro tempo. E aí o Botafogo tentava, mas se sentia meio baqueado por todo o gol, né, meio atingido, e não conseguia ir com tanta força para o ataque, enquanto o Coritiba explorava o contra-ataque, né. Aí o time continua assim o tempo todo, o primeiro tempo todo, na verdade, e não conseguiu marcar o gol, não conseguiu empatar o jogo. Veio o segundo tempo, aconteceu algumas trocas, como a entrada do Cícero, a saída do Honda, entrou o Babi, e o time do Botafogo melhorou bastante. Porém, o time do Curitiba foi quem teve a principal chance no início do primeiro tempo, né? O jogador Rafinha saiu cara a cara com o goleiro após uma falha de Calu, mas não conseguiu fazer o gol, e o time do Botafogo continuou pressionando, voltou mais ligado, até que um cruzamento do Cícero, cruzamento bem venenoso, a bola deu uma raspadinha na cabeça do Pedro Raul, que empatou o jogo aos 30 minutos. 5 minutos depois, uma finalização do fora, o zagueiro do Curitiba, sem querer, tocou a mão na bola. E o juiz foi no VAR, revisou o lance e deu pênalti. O Pedro Raul bateu e converteu e virou a partida aos 37 minutos de jogo. E deu a vitória, que foi uma vitória importantíssima para o Botafogo. Sem contar que aos 47, o Coritiba teve a chance de empatar com o Sabino em outro pênalti também que ocorreu no jogo, mas ele chutou para fora, né? Agora a equipe do Botafogo chega a 23 pontos, assume a 18ª colocação, o Goiás vai para a lanterna, enquanto o Coritiba cai uma posição e vai para 19º no Campeonato Brasileiro. Por hora é isso. Tamo junto. Valeu, Gustavo, muito obrigado. E agora vamos com o Leonardo para passar as informações para a gente, tudo detalhado, um resuminho analisado sobre Grêmio e Sport. Leonardo, por favor, traz para a gente o que aconteceu entre Grêmio e Sport. Salve, salve galera do Futebol na Veia, eu sou o Leonardo e vim fazer uma análise do jogo do Grêmio, né? Neste sábado, o Grêmio encarou o Sport na Ilha do Retiro, né? O jogo foi muito equilibrado, muitos esperavam uma vitória do Grêmio, porque o Grêmio está buscando uma reabilitação, mas acabou que não aconteceu isso, o jogo foi muito truncado desde o começo, né? Na primeira etapa, o Grêmio começou querendo tomar conta do jogo, tendo a posse de bola, só que numa escapada ali, o Lucas Mugni recebeu um bom passe, tocou pro meio da área e o Dalberto abriu o placar. Foi um gol de alívio pro Sport, o Sport que é um time que está querendo sair do buraco, né, dos times que estão brigando por zona para escapar do rebaixamento, né? E o Sport saiu na frente. O jogo estava muito difícil pro Grêmio, o Grêmio buscando jogadas e estava faltando criatividade. O Grêmio, para não falar que ele não criou nada na primeira etapa, ele teve 2 lances bons, né? O primeiro foi um lance em que o GPR acertou um passe espetacular pro Cortez. O lateral não esperava, mas ainda assim ele conseguiu pegar a bola, brigou por ela e tocou pro meio da área, mesmo no chão. Só que o Diego Churin não chegou a tempo. O outro lance foi um lance em que, mais trocas rápidas do Grêmio no meio campo, o Matheus Henrique tocou nas costas da defesa pro Vitor Ferraz, o lateral cruzou pro meio da área, pro Churin, só que o Churin não tinha ângulo para chutar, ele deixou a bola passar. Quando ele deixou a bola passar, o Jean-Pierre não conseguiu chegar a tempo para finalizar. E o Grêmio ficou nessa, teve alguns lances de bola aérea, mas nada que assustasse o goleiro do Sport.
Partindo para a segunda etapa, o Grêmio seguiu naquela pressão, porém o Sport voltou melhor. O Sport voltou criando os lances e por pouco, com o próprio Lucas Mugni, eles não abriram o placar em um escanteio, em que a bola foi isolada no primeiro pau e aí o jogador estava sozinho no segundo, mas ele não chegou a tempo para colocar a bola pro gol. E aí o jogo foi passando o tempo, o Grêmio foi gostando da partida, porém o Kahneman tomou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Aí se esperava que o jogo ficava mais difícil pro Grêmio, mas acabou que o Sport não conseguiu dificultar a partida e o jogo continuou da mesma forma. E o Grêmio continuou indo para cima, né? O tricolor gaúcho conseguiu um pênalti, o Diogo Churin foi dominar a bola lá e o jogador do Sport foi um pouco afobado no lance, chutou o Diogo Churin, né? Um pênalti bem claro que foi revisado no VAR e tudo. E aí na cobrança o PP cobrou com muita categoria no canto esquerdo, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro e o Grêmio empatou a partida. Desde então o Grêmio seguiu tentando buscar o gol, mas por conta de estar com a menos e também já não estava nas noites mais inspiradas do ano, o Grêmio que vive um momento difícil, a partida acabou terminando em 1-1 mesmo, o Renato buscou fazer algumas substituições, o Jair Ventura também buscou fazer algumas, mas acabou que o placar ficou em 1-1 mesmo e não foi bom nem para Grêmio nem para Sport. O Grêmio é um time que almeja aí chegar nas primeiras colocações do campeonato, brigar com o G4, até quem sabe sonhar com o título que agora está bem mais distante. E o Sport quer sair do buraco ali e ficar numa posição mais tranquila para não correr risco de rebaixamento. Então acabou que o 1-1 não foi bom para ninguém. Obrigado, Leonardo. Agora vamos novamente com o Leandro, só que dessa vez, ao invés de Flamengo e Bahia, ele vai estar passando pra gente as informações e análise completa sobre a partida entre Ceará e Fortaleza. Leonardo, novamente, traz pra gente essa partida aí. Obrigado. Obrigado, Felipe. Sou o Lelê e hoje iremos falar da partida entre Ceará e Fortaleza, a partida que teve dois tempos distintos. O primeiro tempo foi uma etapa muito mais equilibrada, uma primeira etapa em que o duelo intenso no meio-campo foi o principal motivo do empate sem gols entre as equipes. Um nível técnico fraco e muito amarrado, muito pegado, até pela situação das equipes na competição de meio de tabela e querendo fugir de um possível risco de rebaixamento. Mas, por mais que não tenha tido muitas chances reais, tivemos um pênalti desperdiçado para a equipe do Ceará, pênalti desperdiçado pelo principal jogador, tanto da competição pelo lado do Ceará, quanto da segunda etapa, que foi o atacante Vina. Da segunda etapa? Isso mesmo, da segunda etapa, porque logo no início do segundo tempo, o atacante Vina, em uma grande jogada, serviu seu companheiro Lima, que abriu o placar para o Vozão no clássico. E em seguida, minutos depois, o próprio Vina serviu um outro companheiro, agora o atacante Kleber, que ampliou o marcador para a equipe do Ceará em 2-0 contra o Fortaleza, um Fortaleza que não existiu na partida, um Fortaleza que foi totalmente inofensivo, tanto que o goleiro Richard não trabalhou em nenhum momento da partida. Então, isso só mostra e reflete o quanto o Ceará foi supremo e superior à equipe do Fortaleza, consequentemente o seu rival. E foi isso. E tivemos uma expulsão do volante Juninho logo no fim da partida, sacramentando a vitória cearense pelo lado do Vozão. E foi isso. A partida acabou em 2-0. O Fortaleza, que após a saída do Rogério Ceni, vive uma decadência tanto técnica quanto de pontos na tabela. Vive uma situação que ainda não tinha vivido no primeiro turno, uma situação real de proximidade ao rebaixamento. No entanto, seu rival, o Ceará, com essa vitória, se afasta ainda mais de qualquer possibilidade de uma aproximação da zona de rebaixamento, até porque o primeiro integrante da zona venceu nessa rodada, que foi o Vasco, em vitória por 1-0 e para o Santos, contra o Santos, vitória de 1-0 em São Januário contra o Santos, e isso acaba dando que as equipes acima do Vasco tenham a preocupação em vencer seus jogos para não se aproximar da equipe carioca, coisa que o Fortaleza a cada rodada fica mais próxima. Mas foi isso, 2-0 para o Ceará, uma partida com tempos distintos e uma outra grande atuação do Vinícius, que
a cada rodada que passa, ele se contempla a concorrer como um dos melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro, porque a cada rodada ele vai livrando o Ceará de qualquer possibilidade de parte de baixo da tabela. Mas é isso. Sou o Lele, direto do Girão FNV. Muito obrigado, Leandro. E agora, para a gente finalizar o nosso girão da rodada, vamos lá com o Flávio Rodrigues passando as informações sobre como foi a partida entre Atlético Paranaense e Bragantino. Flávio Rodrigues, é com você. Obrigado, Felipe. Bem-vindos, galera que segue aqui o Futebol na Veia. Vou comentar com vocês um pouquinho do que foi a ótima vitória do Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino fora de casa, placar de 1-0, gol de Renato Kaiser ainda aos 26 minutos do primeiro tempo. O duelo marcou duas equipes que estão ainda seriamente ameaçadas pelo rebaixamento, com o Furacão tendo um resultado sendo muito eficaz. Afinal, ele finalizou apenas 4 vezes a gol e uma delas foi no alvo, justamente aqui deu números finais para a partida. Já o Braga acabou tendo problemas, finalizou muito mais, teve 21 finalizações, sendo 7 no alvo, mas não conseguiu vencer a meta adversária e que acabou sendo derrotado. O resultado ele interrompe uma sequência ruim do Atlético Paranaense que vinha de 3 derrotas seguidas e também, por outro lado, interrompeu uma sequência positiva do Red Bull que vinha subindo na tabela. Nas últimas 4 partidas antes da derrota desse domingo, o time tinha conseguido 2 vitórias e 2 empates. A ameaça do rebaixamento ainda ela é muito séria por conta da pontuação. Como eles estão com 31 pontos, as duas equipes estão a apenas 3 pontos de distância para o Vasco da Gama, que é o 17º colocado, primeiro no Z4. Então, uma vitória do Vasco e tropeços podem fazer com que Atlético Paranaense ou Red Bull Bragantino acabe no Z4. E isso a gente já vai ter uma bela prévia disso já na semana que vem. Porque após agora os dois times vão ter mais uma semana de treinos para a última partida de 2020. E o Atlético Paranaense recebe em casa o Vasco da Gama, fechando a sua participação em 2020, o confronto direto. Já o Red Bull Bragantino vai ter um jogo bem complicado, ele visita o Palmeiras, que vem de uma sequência positiva nos últimos jogos, apesar de ter sido derrotado pelo Internacional nesse último sábado, dia 19, por 2-0, mas uma partida um pouco até atípica do que o Palmeiras vem jogando. Então é um adversário bem complicado para o Red Bull Bragantino, que espera pelo menos conseguir um empate fora de casa, né, para poder conseguir terminar um pouquinho melhor na tabela e respirar um pouquinho mais leve, por assim dizer, para começar bem 2021 nessa luta contra o rebaixamento que, com os resultados dessa rodada, os resultados parciais, assim, no momento agora eu estou gravando esse vídeo para vocês, é 19h30 desse domingo, então ainda tem jogos a serem disputados, então tem algumas coisas para acontecer, mas a gente está tendo uma briga, não é interessante para quem está de fora, né? Quem está no Z4 e quem está próximo queria estar longe disso o quanto antes, mas a disputa promete ser bem acirrada. Nas próximas rodadas a gente pode ter surpresas agradáveis para os torcedores que podem se livrar do Z4 até em definitivo, pelo menos dependendo dos jogos de janeiro, ou pode ter pesadelos para o pessoal que pode estar vendo o rebaixamento para a Série B cada vez mais perto. Vamos ver o que acontece nas próximas rodadas e aí, com certeza, a gente aqui do Futebol na Veia vai estar falando para vocês sobre os jogos, nossas lives tradicionais e nossas colunas. Então, galera, não se esqueçam de estar sempre nos acompanhando nas redes sociais, acessar o nosso site futebolnaveia.com.br para poder estar sempre por dentro das notícias do futebol brasileiro, futebol internacional. Forte abraço. Galera que acompanha a gente aqui no Futebol na Veia, esse foi mais um Girão da Rodada aqui no nosso canal do YouTube. Como eu disse lá no começo, já se inscreva aqui no nosso canal do botão vermelho e ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos que vão para o ar. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe para os seus amigos. E é isso aí, terminou mais um Girão da Rodada. Valeu, galera, até